O estudo desta manhã, meus queridos irmãos, é o conhecimento frutífero. Antes, porém, quero saudar a todos em nome de Jesus, desejando que este dia seja uma bênção para o seu coração, que o Senhor possa falar à sua alma de maneira peculiar, como só Ele sabe falar. Então, meus amados, o texto que temos para a base da lição de hoje está na segunda epístola do apóstolo São Pedro, no capítulo 1, versículos 3 ao 11. E assim nos diz a palavra do Senhor: visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que, pela concupiscência, há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal o amor. O amor. Porque se em vós houver e aumentarem estas coisas, estas virtudes, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer toda vez, ou cada vez mais firme, a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca, jamais tropeçareis. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Belo texto, né? Belo texto. Uma verdadeira cartilha de vida. Né? Maravilhoso isto. Então, amados, ao estudarmos esta lição, seremos conduzidos a buscarmos a suficiência espiritual pelo pleno conhecimento de Jesus Cristo. E a introdução deste estudo nos diz que neste texto que acabamos de ler, Pedro tem o objetivo de mostrar o ponto de vista correto a respeito do verdadeiro conhecimento e do que ele produz na vida do crente, com vistas à sua santificação. Com vistas à sua santificação. Precioso isto, não é? Este é o objetivo do apóstolo, que nós fôssemos santificados. Por isso ele vai listar esta série de virtudes, de qualidades que capacitam, né, o crente a ser uma bênção e a ter um viver santo
e condigno neste mundo e também diante de Deus. A suficiência espiritual. Nesses versos, então, irmãos, deste texto, Pedro lhe assegura que estão supridas as necessidades espirituais do cristão. Estão supridas. Ou seja, estão disponíveis para suprir toda necessidade espiritual que os crentes têm, que nós temos. E fala o versículo 3 do poder, ou o divino poder, ou o poder de Deus, né? Visto como pelo seu divino poder introduz a consideração sobre a fonte da suficiência espiritual. Em primeiro lugar, vai falar da natureza desse poder. Natureza desse poder. Então, a suficiência espiritual dos crentes não decorre, então, do poder que eles possuem em si mesmos. Não. Nós não temos condição de uma vida suficientemente santificada. Não. Mas procede, então, do poder divino, o mesmo que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Em segundo lugar, fala do poder que capacita. Poder que capacita. Os crentes são capacitados, então, a praticarem boas obras para exatamente agradecer e glorificar a Deus por esse poder. O terceiro fala do poder de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Seu, não é? Ele vai aqui enfatizar isto aí. O seu, referindo-se a Jesus, o seu poder, o poder de Jesus. E Pedro, então, ele usou esse adjetivo divino, né? Porque estava certo de que Jesus é verdadeiramente Deus. Ele é verdadeiramente Deus. E também para refutar, para rebater a dúvida dos seus leitores acerca dessa realidade. Muitos tinham dificuldade em verem em Jesus a pessoa do Deus, ou verem Jesus como Deus. Muitos tinham essa dificuldade. Ele mesmo, Pedro, ele havia sido testemunha ocular do poder de Cristo como o Emanuel, o Deus conosco, né? O Deus conosco. Depois vai falar da divina provisão. A divina provisão, verso 3. Então, o suprimento ou a provisão do poder espiritual nunca falha, porque nele está a abundância da graça. Da mesma forma que fomos salvos pelo poder divino, também, irmãos queridos, nos têm sido doados todas as coisas para vivermos em santidade. Ele nos tem capacitado desta virtude, não é? Deus doou. Pedro quer dizer aqui de um Deus dativo. Um Deus dativo. Um Deus doador. Um Deus doador. E quando depositamos a fé em Cristo, como Salvador, né, Ele nos outorga seu poder. Ele nos confia o seu poder. Todos os recursos, eles foram então providenciados e são garantidos aos crentes em toda a sua vida terrena. É maravilhoso isto, não é? Nenhum crente tem que lutar por si mesmo. Não. Porque por si mesmo, nenhum crente pode vencer. Nós não temos esse poder. O Senhor nos capacita. Ele nos reveste deste poder, a fim de que lutemos não com as nossas armas,
não com a nossa armadura, como diz Paulo em Efésios, mas com a armadura de Deus, com a armadura de Deus, né? Então isso é muito interessante que nós nos atenhamos a este ponto de que a luta não é nossa, portanto, as armas também não são nossas, também não são nossas. Então, amados, a vida e a piedade que conduzem à vida e à piedade. Então, o grande poder espiritual concedido a nós nos sustenta, nos mantém, sem que tenhamos necessidade de procurar por algo mais. Não. A palavra de Deus nos é suficiente, nos é o bastante, o bastante. Não precisamos procurar nenhum auxílio externo, porque a palavra de Deus é para nós suficiente. Precioso, né? Nós já possuímos toda a provisão espiritual, toda a provisão para perseverarmos em santidade de vida. Já possuímos. O que precisamos é fazer uso deste potencial que temos. A expressão, então, a vida e a piedade, define, então, a esfera de santificação entre o ato da salvação e a glorificação final. Então, nós somos salvos, começamos ali a nossa batalha santificativa, não é? E isto vai até o momento final, ou quando Cristo voltar, ou quando nós partirmos. Então, o momento final da nossa existência neste mundo, estas armas espirituais, esta provisão espiritual, nos há de alimentar, nos há de sustentar, nos hão, né, de dar condição para esta caminhada terrena. Então, com a dádiva, irmãos, da nova vida em Cristo, veio e vem tudo que é relacionado àquela vida e à santificação, até chegarmos à glorificação. Então, quando se dará a glorificação? Se dará na volta de Cristo. Volta de Cristo, né? Quando diz São Mateus que ele há de chamar os seus e dizer-lhes: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado. Possuí por herança. A glorificação estará aí. O crente glorificado, ou seja, ele lhe sendo conferida a glória celestial. Isso é maravilhoso, não é? Maravilhoso. Precisamos atentar para isto, né? O divino provedor. Deus é o divino provedor. À luz do divino poder e da divina provisão disponíveis, né, para o crente, uma questão se levanta. Qual? Como nos é concedido o poder para vivermos em santidade? Como nos é concedido isto? Como? Então, em primeiro lugar, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou. O divino poder, ele é então conhecido aí, né? Então, na verdade, irmãos, esse nos chamou, esse chamado maravilhoso, né, refere-se a um conhecer profundo e genuíno. Um conhecer profundo e genuíno. Cristo, ele guarda o cristão. Ele é o nosso fiel guardador. Cristo guarda o cristão, guarda do perigo, né? E nos dá um adequado conhecimento sobre Deus. Adequado conhecimento. Ele nos guarda contra os desvios hereges, né?
e nos concede o conhecimento real sobre Deus o Pai. Isso é maravilhoso, né? Maravilhoso. E até mesmo daqueles que dizem falar em seu nome. O irmão, veja que muitos falam sobre Jesus, muitos falam sobre Deus, mas qual é a sua fonte de conhecimento? Qual é a sua fonte? Qual é a sua fonte? Jesus fala que nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Nem todo aquele que está pregando a palavra entrará. Esta palavra pode estar sendo deturpada. Está sendo deturpada, né? Então o conhecimento da salvação, assim como tudo da vida cristã, advém daquele que nos chamou. Quem tem feito a chamada? Quem tem chamado? Quem te chamou? Quem te chamou? Se foi o Senhor Jesus, então a chamada vem corretamente. E ele vai honrar esta chamada. Ele vai lhe dar condição de conhecê-lo, a fim de que você possa valorizar esta chamada. É provável que muitos não estejam valorizando a chamada, porque não têm uma consciência clara do chamado e nem sobre quem está chamando. Não é mesmo? Para a sua própria glória e virtude, diz então o versículo 3. Chamou refere-se então ao chamado para a salvação. Quando se fala de chamada, nós temos duas chamadas, dois tipos de chamadas na Bíblia. O primeiro tipo é a chamada profética. É quando Deus chama o homem para ser profeta, para ser anunciador. E a segunda chamada é a chamada para a salvação. Chamada para a salvação. Ninguém pode entrar no céu sem ser chamado. Ninguém. Todos que entrarão no céu é porque um dia foram chamados. E muitos não entrarão no céu porque não atenderam ao chamado. Deus, ao revelar então a majestade de seu Filho, de Jesus, né? Ele atrai os pecadores para a sua própria glória e virtude, para a sua própria glória e poder. Precioso, né? Então, nas Escrituras, irmãos, a glória pertence exclusivamente a Deus. E é maravilhoso porque a Bíblia diz que Deus diz: a minha glória não divido com ninguém. A glória é minha e eu não a divido com ninguém. A glória de Deus, meus irmãos, ninguém pode roubar, porque Ele dá a quem Ele quer. Ninguém pode tirar dele. Ele dá a quem Ele quer. Assim, irmãos, quando os pecadores veem a glória de Cristo, testemunham da sua deidade. Todo aquele que tem uma experiência de visão sobre a glória de Cristo, então tem condição de testemunhar da sua deidade. Olha o apóstolo Paulo. Ele não tinha Cristo como Senhor, nem como Salvador. Ao contrário, blasfemava contra Jesus. Mas quando ele teve um encontro pessoal com Cristo, ele passou a ser uma testemunha do seu poder e da sua divindade. Então, irmãos, é impossível escapar do inferno, é impossível. A não ser que pela pregação do Evangelho a pessoa perceba, né, quem Cristo é, pela pregação do Evangelho. Paulo diz que o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. No grego, a palavra poder é dinamis. Dinamis, ou seja, o elemento gerador de força. Dinamis, no grego,
é o elemento gerador de força ou de poder. O Evangelho de Cristo é poder para gerar a salvação para todo aquele que crê. Maravilhoso, né? Isto é maravilhoso, isto é tremendo, né? Tremendo. Então, meus amados irmãos, assim sendo, não é então necessário acrescentar qualquer sabedoria, qualquer técnica ou teoria humana para completar a suficiência da palavra de Deus, que revela a nossa salvação perfeita em Cristo Jesus. Não. Há muitas religiões que pregam a salvação em Cristo. Muitas. Mas você precisa de um intermediário, você precisa de uma reencarnação, você precisa de obras e assim por diante. Não, não, não. A palavra de Deus revela a nossa salvação perfeita em Cristo Jesus. Não precisamos de complementos para a salvação. A palavra de Deus é o bastante, porque diz então a Epístola aos Hebreus que é nela que se revelam a justiça de Deus de fé em fé. Fé em fé. Hoje eu creio, eu passo a razão da minha fé para alguém, ou alguém passa para outro, e assim nós vamos vivendo a vida cristã de fé em fé, de experiência a experiência, ou seja, no dia a dia, no dia a dia, dia a dia. Meus amados irmãos, esta palavra de Deus ela é preciosa para a edificação das nossas vidas. Vejamos o versículo 4, a divina promessa. A divina promessa no verso 4. Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Maravilhoso, a divina promessa, divina promessa. Então a glória de Cristo como Deus e sua excelência como homem perfeito, não é? Despertam as pessoas salvas, despertam os crentes a experimentarem o relacionamento com Ele. O relacionamento com Ele, que reúne todo ou tudo o que é necessário para a salvação dos que creem. Então diz o versículo, as suas preciosas e muito grandes promessas. Suas preciosas e muito grandes promessas. 4a. Essas palavras, então, irmãos, incluem todas as divinas promessas, tais como a vida espiritual, é uma promessa, não é? A vida ressurreta, o Espírito Santo, a abundante graça, a alegria, a instrução, a sabedoria, o céu, as recompensas eternas. Tudo isto aí a palavra de Deus vai nos conceder, vai nos ensinar, vai nos prometer. Precioso isto, né? 4b fala da natureza divina. O Senhor concede todos os que creem se tornem coparticipantes da natureza divina. Coparticipantes da natureza divina. Isso não ocorre na vida futura, mas na presente. Nós não vamos participar no céu da vida em Deus. Quando falo da coparticipantes da vida divina, da natureza divina, é o mesmo que dizer participantes da vida em Deus.
em Deus, nele, nele. Primeiro que somos filhos dele. Nós temos a essência de Deus. Imagem, semelhança. Nós temos a essência de Deus. Ele nos criou. Somos filhos. Ele é o nosso Pai. Então é maravilhoso. Então isso não ocorre apenas no céu. Já começa aqui. Começa aqui. Né? Jesus ele ensina no princípio do Evangelho de João que aquele que nasce de novo já pode entrar no reino de Deus, porque é alguém capacitado espiritualmente para viver no reino de Deus. Isso não é precioso? Precioso. Você já é um cidadão do céu. Não vai ser, não. Você já é. Porque pelo novo nascimento, você voltou a ter a essência de Deus. Por isso, você já vive esta essência, esta realidade aqui. Aqui. Muito precioso. Aqui e agora. Então, o crente ele pode ser tornado, né, coparticipante dessa natureza e possuidor da vida eterna. Precioso. Quando Jesus fala em São João 5:24, ele vai falar exatamente isto, que aquele que ouve a palavra de Jesus e crê no Deus Pai, como o enviador de Jesus ao mundo, ele já tem a vida eterna. Ele já tem a vida eterna. Ele já é um coparticipante da glória celestial. Ele já tem a vida eterna. Isso é algo maravilhoso, não é? 4c, o versículo 4, parte C, fala do livramento da corrupção. Livramento da corrupção. Então, aqueles que partilham da vida eterna de Deus e Cristo têm escapado dos efeitos do pecado. Têm escapado dos efeitos. Livrando-vos, diz então Paulo aos Filipenses, né? Capítulo 3, verso 21. Livrando-vos da corrupção. Corrupção. Não é que nós não sejamos afetados por ela. Não. As aflições do mundo são para os crentes também. Agora, uma coisa é ser afligido, outra coisa é ser subvertido. Outra coisa é perecer. Não. Nós não somos derrotados, nós somos combatentes. Combatentes. Estamos no campo de batalha. Não somos derrotados, mas temos que enfrentar a batalha. Precisamos ter consciência disto, não é? Então, a corrupção, isso vai denotar, então, um organismo em decomposição. Não é? Corrupção é algo que está sendo corruptível, sujeito à decomposição. A Bíblia nos ensina, o apóstolo Paulo nos fala, né? Nos ensina sobre a ressurreição do último dia, quando nós seremos ressuscitados. Então ele diz que esta ressurreição será num corpo incorruptível, um corpo não mais sujeito às intempéries materiais, às dissoluções materiais, mas um corpo que está liberto de toda corrupção humana, terrestre, mundana. Muito precioso, não é? Então, esse mundo ele vai falar da corrupção, que é a decomposição, não é? A decomposição moral do mundo, que é originada das paixões, das concupiscências, que ele fala, não é? As concupiscências. Então, esse livramento somente será pleno quando da volta de Jesus. Repito, quando da ressurreição. Quando nós ressuscitarmos, então, nada deste mundo, nada
nos poderá afetar. Nada. Então, meus prezados irmãos, então o versículo 4 vai nos falar da participação da natureza divina. Né? Participantes da natureza divina. Então, nossa participação na natureza divina é mais uma descrição do novo nascimento, mediante o qual recebemos vida divina, ou vida em Deus. Vida em Deus. Participamos da natureza de Deus para nos conformarmos com Ele e com a sua santidade. Conformarmos quer dizer estarmos conforme, estarmos de acordo, não é? De acordo com a sua santidade. É bom lembrar que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, não é? Mas nós perdemos esta semelhança espiritual de Deus. Com o pecado, Paulo ensina o quê? Que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. Então, nós ficamos destituídos, perdemos esta posição, né, de santidade da glória de Deus por causa do pecado. Jesus vem e vai então agora, ele vai recompor essa condição espiritual do homem mediante a sua aceitação, né, a Jesus como Salvador. E agora então nós passamos a viver de acordo com a sua santidade, a santidade de Deus, né? Então, amados, o segundo ponto fala sobre o empenho para ser cristão. O empenho para ser cristão. Versículos 5 a 11. Então, por causa das preciosas promessas que Deus nos deu, e porque somos participantes da natureza divina, né, devemos viver para Cristo empenhados e também empenhando o máximo esforço. O máximo esforço. Assim como Jesus esforçou-se como homem e mesmo como Deus para cumprir a missão do Pai, a missão de salvar, você e eu também temos nossa parte de nos esforçarmos, não para a salvação, não. A salvação foi um ato de cima. Pela graça sois salvos, pelo dom de Deus. Agora, a fé produtiva, a fé viva, isto é comigo. Isto é comigo. Eu preciso então fazer a minha parte, que é em me esforçar para que esta salvação ela seja promissora em termos de testemunho, seja frutífera em termos de testemunho, né? Para que nós possamos viver conforme os ditames de Deus, né? O apóstolo Paulo ensina que nós devemos desenvolvei a vossa salvação. Salvação é um ato, mas a santificação é um processo que precisa ser desenvolvido. Desenvolvido. Então, irmãos, o versículo 5 vai falar sobre o esforço esperado. O esforço esperado. Então diz a palavra que o versículo 5, Deus por meio de Cristo garantiu a completa salvação aos que creem, por meio de Jesus Cristo, né? Em Efésios 3,17. Mas ele requer que trabalhem por esta salvação. Trabalhem. Se sou salvo, é para que esta salvação seja estendida a outros, através do testemunho. Eu preciso levar esse testemunho adiante, né? Então diz aqui a palavra, reunindo toda a vossa diligência.
toda a vossa diligência. Reunindo, então, implica trazer para dentro ou fazer um grande esforço para providenciar o que é necessário. O que é necessário. Em vista, então, da grande obra de Deus para nos salvar, nós somos compelidos a empenhar todas as faculdades regeneradas. Todas as faculdades regeneradas. Toda a diligência. Toda a diligência. Para experimentar a santidade de vida. A fé, então, irmãos, é o solo em que o fruto da santificação cristã cresce. Cresce, não é? Eu produzo o fruto da vida eterna. Produzi, pois, fruto da vida eterna. Então, a fé, eu não posso produzir frutos que a minha fé não sustente. Não posso. Não adianta eu querer abraçar o mundo com as pernas, querer fazer isso, aquilo outro, se a minha fé não sustenta, se a minha fé não é tão forte o bastante para aquilo. Nem mesmo para conhecer. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 12, verso 3, ele vai dizer que nós devemos conhecer a Deus e a sua palavra de acordo com a fé que temos. Se a minha fé ainda não é grande, também o meu conhecimento deve ser limitado, para que eu não venha até mesmo a blasfemar. A blasfemar. Não acreditando naquilo que Deus fez ou que Ele fala, porque a minha fé não permite. Então eu devo desenvolver a minha salvação, o meu conhecimento, numa fé sustentável. Sustentável. Esta fé, ela é viva, ela cresce. À medida que vou conhecendo e praticando, vou experimentando, não é? A palavra de Deus na minha vida, esta minha fé vai crescendo. Vai crescendo. Então isso é maravilhoso, não é? Qualidades a buscar. Versículos 5 ao 7. Qualidades a buscar. Então, meus irmãos, o apóstolo Pedro, neste texto, ele vai relacionar as qualidades que devem brotar da fé cristã verdadeira. Da fé cristã verdadeira. Não vamos querer forçar, querer ser uma coisa que a nossa fé não permita. Não. Nós poderemos ser crentes frustrados. Frustrados. Por que o irmão realiza isso e eu não? Por que o irmão pode e eu não? Mas como é a vida do irmão? Como é a vida testemunhal do irmão? É igual a minha? Eu estou me esforçando na vida cristã para me tornar um vaso nas mãos do Senhor? Ou estou sendo medíocre, acomodado, conformado com pouco? Então Pedro vai falar aqui de coisas interessantes para robustecer a nossa fé. Primeiro ele vai falar da virtude, que significa a excelência moral. Que na verdade só é alcançada quando o cristão reflete em sua vida o atraente caráter de Cristo. A virtude, essa excelência moral, ela só ocorre quando, como disse Paulo, Cristo em mim. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então aí, esta excelência moral vai ser evidenciada na minha vida. O conhecimento é algo maravilhoso. O conhecer, o aprofundamento na palavra. Nós não podemos conhecer a Cristo se não conhecermos a sua palavra.
Porque olha o que ele diz: examinais as Escrituras, porque são elas que de mim testificam. Ninguém pode conhecer a Cristo sem conhecer a palavra dele. Ninguém pode. Depois vai falar do domínio próprio. Como eu posso desenvolver a minha vida cristã sendo um desequilibrado? Um pavio curto? Um alguém que não sabe contar até 10? Um alguém que é revidante? Ele revida. Aquele que apanha de um lado, mas não do outro. Não dá o outro lado. Isto é, ele não é paciente. Ele não tem o domínio próprio. E depois vai falar sobre a perseverança. Perseverança é a arte de não se desanimar. Ir em frente. O caminhar mais uma milha. Então, Jesus fala, se o teu inimigo te forçar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Vai com ele 2. Forçou para tirar a capa? Dá-lhe as 2. Dá-lhe as 2 capas. A piedade. Piedade. Piedade, irmãos, quer dizer compaixão, dó. Isso é piedade. Piedade não é peninha, não. Piedade é um profundo sentimento. Um sentimento altruísta. Piedade é um sentimento, como vamos dizer, empático. É quando eu sinto por você, eu posso sentir como se fosse você. Isso é precioso, né? Precioso. Não adianta dizermos que somos piedosos, mas não estendemos a mão. Não adianta. Ou então fazemos com o dinheiro do outro. Mas nós não empregamos o nosso eu naquele assunto, naquela questão, ou naquele socorro, né? Naquela assistência. Fraternidade. Fraternidade, irmãos, quer dizer afeição. Afeição entre irmãos. Entre irmãos. Afeição. Fraternidade. É como a filosofia dos mosqueteiros, né? Um por todos, todos por um. Isso é fraternidade. Um por todos, todos por um. Isto é fraternidade. Verso 7b vai falar sobre o amor. Esse amor que é afetuoso entre os irmãos, né? Um sentimento afetuoso. Afetuoso. Eu preciso amar o irmão. Amar como a mim mesmo. Isso é muito difícil. Pode ser fácil dizer que amo a Deus. Eu não o vejo. Mas dizer que amo o irmão não pode ser por palavra, tem que ser por ação. E nesta hora, a exigência é maior, não é? A exigência é maior. Então, meus amados irmãos, acrescente a vossa fé. Olha o verso 5. Acrescente a vossa fé. Então, irmãos, Pedro ele vai alistar virtudes que o cristão deve desenvolver a fim de ser espiritualmente vitorioso. Espiritualmente vitorioso. E não apenas vitorioso, mas frutífero. Frutífero. Eu posso ser vitorioso para comigo. Posso ser bem-sucedido. Mas a frutificação é diferente. É diferente. Diferente. Frutificação, ela não visa interesse próprio apenas. Uma árvore não é frutificativa para ela mesma, mas para outra, para os outros. É uma frutificação altruísta. É para o bem de todos. Então a expressão, irmãos, ela deve trazer para nós algo maravilhoso. Pedro fala aqui a expressão, pondo nisto mesmo
toda diligência, pondo nisto mesmo, nesta frutificação, toda diligência. Demonstra que os crentes devemos, não é, estar ativamente empenhados no seu crescimento espiritual, no nosso crescimento espiritual. Ativamente empenhados. Isso é precioso, né? Empenhados no nosso crescimento. Eu, como crente, irmãos, mas sendo acomodado, eu apenas sou um salvo, mas não sou um servo. Uma coisa é ser salvo, outra coisa é ser servo, e outra coisa é ser salvo, servo. Não devemos nos acomodar com a salvação apenas, mas com os frutos dela, né? Então, na caminhada cristã, nós temos duas opções. A primeira é de sermos frutíferos. Eu posso escolher ser frutífero, ser um trabalhador, ser uma testemunha viva do poder e da graça de Deus e da misericórdia dele. Eu posso ser um crente assim frutífero, né? No pleno conhecimento do nosso Senhor. Alguém que busque o conhecimento, mas não para enriquecer a si mesmo, mas enriquecer a si e aos demais. Quando eu busco o conhecimento do Senhor, eu estou querendo frutificar na vida dos irmãos que não têm tanto conhecimento assim. Não é? Eu não quero um conhecimento para a minha própria glória, para a minha ostentação. Ele é o tal, ele sabe tudo. Se assim estou pensando, então esse meu conhecimento que estou buscando, ele é inútil, né? Ele é inútil. Então, o uso da expressão no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, indica então que Pedro, ele está escrevendo a cristãos genuínos, verdadeiros, aos quais então já está garantida a salvação e o verdadeiro conhecimento. Cristãos genuínos. Ele não está escrevendo a um grupo esmanzelado, desinteressado. Não. Há cristãos que estão buscando o conhecimento. Quem sabe, o remanescente de Bereia, não é? O remanescente de Bereia. Aqueles crentes interessados em conhecer, em examinar a palavra, né? Algo precioso. Ou então o segundo grupo, que é composto então dos infrutíferos, referindo então àqueles que professam a sua fé em Cristo, mas falham quanto ao desenvolver das suas qualidades espirituais e na frutificação. Então, por isso, a sua visão espiritual está doente, né? Não estão cumprindo esse requisito. Estão a desejar. Está aquém, né? É míope, vendo o sol que está perto. O míope é horrível, né? Eu sou míope. Se tirar meus óculos, eu não vejo nada. Ou melhor, vou ver tudo, né? E não vendo nada. Eu vejo tudo e não vejo nada, né? Então assim é o míope. Para eu enxergar, o que preciso fazer? Periodicamente, ou quando necessário, eu preciso ir ao médico, ao oftalmologista, para atualizar o grau de minhas lentes, para que eu possa enxergar com nitidez. É maravilhoso, não é? O que diz o salmista? Desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei, as maravilhas da tua palavra, não é? Então esse é o crente frutífero. Ele não quer ser míope, ele quer ser produtivo, ele quer conhecer bem a palavra do Senhor. Então nós podemos escolher entre esses dois tipos de crentes.
o crente frutífero e o crente infrutífero, aquele que está de braços cruzados, não se incomoda em estar e vai continuar assim, porque ele está acomodado, ele está satisfeito com aquilo que já alcançou, não é? Ele não quer desenvolver a sua fé. Então, amados, diz o apóstolo, então, que pessoas que assim procedem são cegas. 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 Isso é terrível, né? Não conseguem enxergar os valores espirituais. Não conseguem. Crentes medíocres. Crentes que creem, mas não querem saber a razão da sua fé. E é o que Pedro, anteriormente, na sua primeira epístola, vai dizer, que devemos conhecer a razão da nossa fé. Conhecer a razão da nossa fé. Então, meus irmãos, ser infrutífero ou então inativos é a mesma coisa que ser ociosos, não produtivos, né? Não produtivos. Então, uma figueira, meus irmãos, ela pode ser frondosa, muito bonita, né? Muito bonita, mas sem figo. Sem figo. E a advertência para nós, nesta palavra que Jesus deixa, é que aquela figueira que é apenas frondosa, que tem apenas folha, que está capacitada a produzir, mas que não produz, Jesus diz que o seu fim é ser cortada e lançada ao fogo, porque ela não cumpre com o seu objetivo, ela não cumpre com o papel para o qual o Senhor a criou. Ela não cumpre. Então precisamos ter cuidado com isso, né, meus irmãos? Precisamos ter cuidado. O alvo a alcançar, qual é? É não tropeçarmos em tempo algum. Não tropeçarmos em tempo algum. É o verso 10. Que diz o verso 10? Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Meu irmão querido, então o objetivo da fé cristã é que enxerguemos bem, a fim de não tropeçarmos nas incertezas cristãs que por aí estão. Cada religião quer pregar a sua doutrina, mas e a palavra de Deus fica onde? É apenas conhecer o conceito do pregador ou do líder acerca da palavra? É confiar apenas cegamente na sua interpretação bíblica? E você não conhece? Você não estuda? Você não deseja ter um conhecimento pessoal? Precisamos fazer isto, né? Não tropeçar em tempo algum. Aqueles que estão ávidos por conhecer a palavra de Deus, interessados, atentos no seu conhecimento, ele não tropeça nas heresias que por aí andam. Ele caminha firme. E por último, ele quer dizer, o versículo 11, vai nos falar o quê? Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados irmãos, se o cristão pratica as virtudes morais essenciais para a vida de santidade, virtudes estas que nós já enumeramos, já nos referimos anteriormente, as bênçãos de segurança e da perseverança o alcançam, ou seja, a entrada no reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Esta é, sem dúvida alguma, a chegada ou a bênção ou o destino celestial. Esta é, né, a certeza da entrada no reino. Esta é a virtude maior. Esta é a bênção maior que nós precisamos perseguir e não deixarmos de lado. Cuidarmos desta herança preciosa que nos está esperando, né?
que nos está aguardando. A certeza de ter entrado no reino. Vamos robustecer, vamos confirmar, vamos reforçar esta nossa certeza, esta nossa convicção de entrada no reino dos céus. E é a experiência do cristão, não é? Cristão que pratica as qualidades que Pedro listou. Não vamos abandonar isto, meu irmão, porque isto é precioso. E lembrarmos que nenhum crente precisa viver com dúvida. Nenhum crente com dúvida a respeito da sua salvação. Não precisa. Antes, deve ter a certeza de que, já no presente, no aqui e no agora, ela lhe é amplamente suprida. Nós temos a suficiência da entrada no reino pela convicção da promessa celestial por Jesus Cristo, que a nós foi dada. Então, meus irmãos, concluindo este maravilhoso estudo da Palavra de Deus, vimos que somos levados a uma vida de santificação, o que resulta na posse de tudo quanto pertence a uma vida piedosa. Uma vida piedosa. A finalidade é participar da glória e virtude do Senhor que nos doou. Então, as suas preciosas e muito grandes promessas, a fim de que por elas nos tornemos participantes da sua natureza moral. E tal participação requer, então, de nós, dos crentes, não é? O empenho para associar à fé as características divinas, a fim de que não, em hipótese alguma, não sejamos nem inativos e nem infrutíferos. Ao contrário, ao confirmar com boas obras a nossa vocação e eleição, não tropecemos e teremos amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados, firmemo-nos nesta fé. Trabalhemos por esta salvação, não para tê-la, mas em favor dela, para com aqueles que não a conhecem ainda. E assim vamos cumprindo nossa jornada, nossa missão, nossa tarefa e o nosso dever de sermos testemunhas vivas de tudo quanto o Senhor tem e quer fazer por todos os homens. Que Deus te abençoe, meu amado irmão, lhe dando um dia muito feliz na sua presença. Amém.